Em pleno centro histórico de Paranaguá, um prédio que atravessou mais de 2 séculos guarda não apenas paredes e janelas antigas, mas uma parte fundamental da história do litoral do Paraná. O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná é hoje referência em preservação da memória. No coração do Centro Histórico de Paranaguá, tem um edifício que chama muito a atenção. Não apenas pela sua arquitetura, por essas altas paredes, mas sim pela história que carrega há muitos anos. O prédio, que hoje abriga o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura aqui no sul do Brasil. É o único exemplar de 3 andares deste estilo localizados na região. Esse imóvel ele foi um dos primeiros bens tombados pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda em maio de 1938 e, posteriormente, tombado pelo Estado do Paraná em 1972. É muita história. Quem passa pelo centro de Paranaguá observa a imponência dessa estrutura. O Museu de Arqueologia e Etnologia aqui de Paranaguá, ele surgiu após um período em que nesse espaço funcionava o Colégio de Jesuítas, que foi inaugurado lá em 1755. Só depois de 1960 que ele virou museu e virou posse também na Universidade Federal do Paraná. E hoje abriga um dos locais mais importantes não só de Paranaguá, mas também de todo o estado. E para a gente começar a conhecer a história aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, estou aqui com o Wesley Ventura, que vai receber a gente hoje por aqui. E já tem 10 anos de casa, conhece muito bem a história por aqui, Wesley. Obrigado, por receber a gente. Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso museu, então? Vamos, né? Afinal, são 60 anos aí do MAI, tem muita história para contar, mas a gente fica muito curioso para saber, porque assim, são 60 anos, né? Uhum. Como que começou essa história do MAI aqui em Paranaguá? A história do MAI, ela é um pouquinho mais antiga, né? Lá, já de 1958, né? Quase 70 anos que a universidade trata com o IFAM, com esse prédio aqui, para tentar passar ele, conseguiu receber o prédio e começou a trabalhar nele, foi feita toda uma reforma, uma adaptação do prédio para ele se transformar em museu, né? Muita gente já entrava aqui no prédio, mesmo antes dele ser inaugurado, para fazer pesquisa, para procurar uma coisa e outra. Uma coisa que talvez muita gente não saiba é que em Paranaguá começou a arqueologia como ciência, como pesquisa acadêmica no Brasil, né? Você tinha muita teoria, você tinha muitas histórias, mas pesquisa acadêmica, pesquisa de campo e local para você pesquisar arqueologia começou aqui em Paranaguá. E a história ela fica ainda mais interessante, porque 4 anos após virar o Colégio dos Jesuítas, os jesuítas, foram expulsos por determinação da coroa portuguesa. A partir desse momento, esse prédio passou a ter diferentes utilidades. Foi um alojamento militar, foi a alfândega aqui de Paranaguá e também usado como depósito, além de longos períodos de abandono. Só que ao longo do século XIX e início do século XX, esse edifício sofreu com a falta de manutenção e também com a ação do tempo. Mesmo após o tombamento, o prédio permaneceu em condições precárias até o final da década de 1950. E em 1958, a guarda do imóvel foi transferida oficialmente para a Universidade Federal do Paraná. E foi a partir daí que começou um processo de restauro que foi concluído em 1963, dando uma nova vida para o espaço e mudando a cara do centro da cidade. O MAI, gente, é engraçado porque
porque ele é diferente de muitos museus que as pessoas estão habituadas, né, a visitar no Brasil todo. Apesar de estar no centro histórico, ele tem um diferencial, né? É verdade. Ele está no centro histórico, ele está num prédio histórico, numa cidade histórica, e o museu não é histórico. Ele é um museu universitário. Olha, as falácias da cidade, elas apontavam que aqui tinha sido até um presídio, mas não, né? Isso foi uma história criada pelo povo. Muita gente entende isso, né? A gente até brinca que o presídio era um pouquinho para frente ali, né? Uns 400 metros aqui para frente. Na época era muito comum você ter câmara e cadeia. A câmara era em cima, a cadeia era embaixo. Então, se você procurar nos históricos, você vai ver onde era a câmara na época, né? Então não tem como dizer que o prédio aqui foi prisão. O Museu de Arqueologia e Etnologia foi organizado pelo professor José Loureiro Fernandes. É esse cara aí. Ele que inicialmente colocou o nome do Museu de Arqueologia e Artes Populares. Logo após, o professor foi trabalhando e a instituição foi oficialmente criada em 1962 e inaugurada no dia 29 de julho de 1963. Sabe por quê? Porque essa data era para coincidir com o aniversário da fundação de Paranaguá. A proposta do museu sempre foi valorizar as tradições populares e também divulgar as pesquisas arqueológicas que eram realizadas aqui no estado. E esse tem sido o foco das exposições que são apresentadas por aqui. E o museu ele recebe várias exposições, né, durante todo o ano. Porém, algumas obras por aqui, elas são fixas. E essa aqui, Wesley, ela chama muita atenção. Queria que você contasse pra gente um pouquinho. Na verdade, essa peça aqui, ela é uma relíquia, né? A gente está olhando agora aqui para um painel do Poti Lazzarotto, né? Um dos maiores pintores do estado, né? Se não do Brasil. Só para você ter uma ideia, esse cara, o Poti, é o mesmo que pintou a fachada da ONU lá em Nova York. E Óleo sobre Tela, ele é uma pessoa muito famosa por pintar fachadas, né, de prédios e tal. E Óleo sobre Tela que a gente tem, que se tem a notícia, esse aqui é o maior, né, que é o quadro Chetá, né, que além de ter essa questão, essa curiosidade de ser o maior óleo sobre tela do Poti Lazzarotto, tem todo o contexto antropológico, né? Porque o painel do Chetá foi criado através de uma conversa dele com o Vladimir Kozak, que é um dos maiores historiadores e naturalistas aqui também do estado, que ele conta toda a história da etnia Chetá, né? Que é o povo que habitou a região norte do nosso estado. E a partir de algumas fotos da conversa que ele tinha com o Vladimir Kozak, ele começou a desenhar, fazer um rabisco e teve a ideia de transformar isso tudo num quadro e dar de presente para o museu, né, antes mesmo da própria inauguração do prédio. E a gente segue caminhando aqui pelo museu para poder acompanhar um pouco da história aqui desse lugar. Wesley, aqui parece não sei, algo para reservar água. O que é essa peça que está aqui agora diante da gente? Olha, muita gente tem uma ideia parecida com a tua a respeito disso, né? Tem gente que pensa que é um vaso para guardar água, outros pensam que é para algum depósito para alimento e tudo mais. Porém, é uma coisa um pouquinho diferente. Isso aqui é uma urna funerária. Uma urna funerária? Sim. Uma urna funerária milenar, né, que foi encontrada numa exploração, numa expedição que foi feita na região amazônica. Uma coisa que é interessante sobre ela, quando alguém do grupo falecia, eles não enterravam por completo, eles deixavam enterrado mais ou menos até essa borda mais larga aqui, e toda essa parte de cima ficava exposta, né? Aí você pode pensar, mas por que faziam isso, né? Porque esse grupo, essa etnia, eles acreditavam que assim como durante a vida da pessoa ele estava usando as energias da natureza para sobreviver, tanto numa fruta quanto no animal que ele caçava, né, para se alimentar e tudo mais, então era obrigação de devolver para a natureza aquela energia que foi gasta. O acervo do museu reúne muitas peças que ajudam a contar histórias. Entre vários itens, como essa urna funerária milenar, tem muitos outros instrumentos de pedras, cerâmicas, artefatos de ossos e objetos que marcam o cotidiano. E para a gente finalizar o nosso passeio aqui pelo museu, a gente chegou agora em um dos pontos mais conhecidos
aqui desse espaço, gente, que é esse pátio. Esse pátio é super famoso, né, Wesley? É verdade. É aqui que os grupos acabam finalizando o passeio, então eles se encontram para registrar suas fotos. Para quem é curioso nessa questão mais histórica, tem uma foto icônica da alfândega aqui nesse ponto, né? Foi a despedida dos oficiais da alfândega quando ela sai daqui e vai para próximo de onde é o porto hoje em dia. As escolas, quando terminam o passeio, fazem fotos aqui. E a pergunta nessa reta final é: o porquê esse museu é tão importante? No contexto histórico, ele é o primeiro museu universitário do estado do Paraná. Ele é o único museu do litoral, né? Você tem algumas casas de curiosidades aí em algum canto, mas museu estabelecido, ele é o único, né? Apesar de ser um museu universitário, ele está aqui também para dar esse apoio. Ele é um dos maiores pontos de atrativo turístico de Paranaguá, para você ter uma ideia, né? Quando a gente faz as nossas estatísticas aqui, é um dos lugares onde mais existem concentração de visitantes. Agora, no verão, por exemplo, tem muita gente que vem para cá. Essa questão da pesquisa acadêmica, né? Então, você tem muita escola que vem, tem muito universitário que vem para cá para pesquisar também. A gente consegue atender público de turismo quando quer entender alguma coisa do ponto de vista turístico. E o mais importante que a gente sempre fala, né? É um dos poucos museus do Brasil onde a entrada é de graça, né? Que você pode vir aqui de terça até domingo, né? Desde as 8 da manhã até as 8 da noite. Você entra, vai ter acesso a todas as exposições, vai ter acesso ao espaço, conhecer um pouco da história da cidade, vai conhecer um pouco das pesquisas que são feitas no âmbito acadêmico, e tudo isso sem gastar um centavo. Ao valorizar o seu patrimônio histórico e sua rica cultura, Paranaguá vem mantendo uma parte essencial da sua história para quem quiser conhecer. O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR segue como um dos principais guardiões dessa memória para as próximas gerações. E como encanta os pequenos. Andar nesses corredores é como se fosse nadar naquele mar que é cheio de conhecimento sem fim. E olha, é um privilégio que temos isso de graça e tão pertinho da gente. Esse prédio aí é maravilhoso, né? A gente já gravou um especial aí de final de ano da TVCI, aí dentro. Já gravei um Tony Visita aí, já gravei uma outra coisa para a TV que eu não me lembro o que era. Deu uma trabalheira danada, uma câmera ficou lá na praça. E os nossos equipamentos dentro ali, foi muito legal. Foi trabalhoso pra caramba, mas foi muito bacana o resultado, né?